E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel, professor de matemática de vocês. E hoje eu vou passar para vocês um pouco sobre a relação entre os ângulos, tá bom? Relação entre a posição de ângulos e tudo mais. Então, para começar, a gente tem a relação entre ângulos que são consecutivos e ângulos que são adjacentes. Então, aqui do lado esquerdo, eu coloquei um desenho de alguns ângulos e aqui do lado direito também um desenho de alguns ângulos. E eu coloquei aqui, ó, ângulos consecutivos. AOB, então AOB seria esse ângulo aqui, tá bom? E AOC são consecutivos, então AOC seria esse aqui. Por quê? Eles possuem o vértice O em comum, então eu vou vir aqui trocar a cor do vértice O, tá? Só para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, o vértice O é comum aos dois. E eles possuem um lado em comum, o lado OA. Tá? Então, eu vou trocar a cor desse lado OA também para verde, tanto faz, tá bom? E, então, para um ângulo ser para dois ângulos, né, não tem como só um ângulo ser consecutivo. Ele vai ser consecutivo a outro ângulo, tá bom? Então, para dois ângulos serem consecutivos, um ao outro, eles possuem um vértice comum, vértice O, possuem um lado em comum, o lado OA, nesse caso, tá bom? Em outros casos pode ser diferente a nomenclatura dos pontos e dos lados. E eles podem ou não possuir pontos internos em comum. O que seria isso? Eu vou mostrar agora para vocês, tá bom? Então, ó, quais são os pontos internos do ângulo AOB? Então, eu vou fazer aqui, ó. São esses pontos aqui, tá bom? Em marrom. E do AOC, quais são? São esses aqui que eu vou trocar de cor agora e colocar em amarelo, tá? Para vocês verem aí. Amarelo fica um pouco ruim. Rosa aqui, um rosinha. E aí eu vou deixar ele bem transparente aqui. E vou aumentar a cor do de baixo, porque senão vai ficar ruim para vocês verem. Vamos ver. Isso, agora sim, ó. Vou colocar um verde. Isso, que aí dá pra ver. Ó, o rosa pega toda essa parte aqui. O verde pega só essa parte aqui, ó. Então, esses pontos aqui, em verde, são comuns aos dois ângulos. E se não tivesse nenhum ponto em comum, também seriam consecutivos, tá bom? Ó, porque eles podem ou não possuir pontos internos em comum. Agora, os ângulos adjacentes. Ó, eles possuem um vértice O' em comum. Até agora está igual ao do consecutivo, né? Vou pintar de vermelho. Eles possuem um lado O'B' em comum. Vou trocar a cor também aqui para um azul, tá? Só que a diferença entre um ângulo adjacente e um consecutivo está aqui no último ponto, ó, no nosso último tópico. Eles não possuem pontos internos em comum, certo? Então aqui, ó, A', O', B' seria esse aqui. E o B', O', C' seria esse aqui, tá bom? Vou trocar a cor aqui só para ficar. Então, pessoal, sobre ângulos consecutivos e adjacentes é isso. A gente também vai ver agora ângulos opostos pelo vértice e ângulos que são formados através de duas paralelas cortadas por uma transversal, tá bom? Agora, pessoal, os ângulos opostos pelo vértice, tá bom? O que seriam os ângulos opostos pelo vértice? Se a gente tem uma reta aqui, um segmento de reta, qualquer coisa do tipo, e a gente cruza ele com outro segmento aqui, vocês concordam comigo
que eles vão ter um ponto de interseção, ó, que eu vou marcar aqui agora, como esse ponto G aqui, certo? Agora, pessoal, o que seriam os ângulos opostos pelo vértice, tá bom? Eu vou marcar dois ângulos aqui que são opostos pelo vértice, tá? Esse ângulo e este ângulo aqui. Esses dois são opostos pelo vértice. Tá vendo que eles têm um tá para cá e o outro está para cá, certo? O que acontece com ângulos opostos pelo vértice? Eles possuem a mesma medida. Quer ver, ó? A gente vai ter essa medida aqui, ó, 140,3 graus. Eu falei para vocês que ele tem a mesma medida. Então, esse aqui, ó, esse aqui também vai ter 140,3 graus, certo? Independente da medida de cada um, eles vão ter sempre a mesma se eles forem opostos pelo vértice. Mas, meus queridos alunos, quando a gente tem uma interseção de duas retas, assim, não são só dois ângulos opostos pelo vértice que são formados, são dois pares, porque esse aqui também é um ângulo oposto pelo vértice a esse aqui, ó. E como eu disse para vocês, eles vão ter que ter a mesma medida. Então vamos ver aqui, ó. 39,7, certo? Se esse deu 39,7, esse, como é oposto pelo vértice, também tem que ser 39,7. Então essas são as propriedades de ângulos opostos pelo vértice. O que mais, ó? Quanto seria a medida deste ângulo aqui que eu vou fazer aqui, ó? Esse ângulo aqui seria de quantos graus, ó? Esse ângulo aqui que agora está em vermelho, em roxo, vou deixar em roxo. Roxo aqui, ó. Quantos graus teria que ser a medida desse ângulo? 180, não é mesmo? Ele é um ângulo raso aqui, ó. Então, a gente tem 140,3 mais 39,7, que dá o 180 aqui, ó. 180 graus, tá bom? Então essas são as propriedades de ângulos opostos pelo vértice. Se um ângulo está oposto pelo vértice ao outro, eles têm a mesma medida. São dois pares que formam sempre que a gente tem esse cruzamento de retas aqui, tá bom? E agora o último tópico que vai ser ângulos formados por paralelas cortadas por uma transversal, bom? Bom, pessoal, último tópico, retas paralelas cortadas por uma transversal, certo? Então, ó, essas duas retas aqui são retas paralelas. O que isso significa? Que elas não possuem nenhum ponto em comum, tá? Elas nunca se encontram. Elas nunca vão se tocar, se cruzar, tá? Essas duas retas. Uma transversal é uma reta que corta. Nesse caso, corta as duas, tá? E sempre que a gente tem isso de retas paralelas cortadas por uma transversal, o que a gente vai ter? 8 ângulos sendo formados. 4 aqui com a reta de cima e 4 aqui com a reta de baixo, tá bom? Aí eu coloquei para vocês ângulos correspondentes, ó.
Coloquei até da mesma cor os ângulos que são correspondentes. 1 e 5, 2 e 6, 3 e 7, 4 e 8. E ó, todos esses ângulos que são correspondentes entre si são congruentes. O que significa isso? Que eles possuem a mesma medida, tá bom? Os ângulos não são iguais, eles são congruentes, tá? Porque esse ponto aqui é um ponto F, esse é um ponto G, não são o mesmo ponto, não estão na mesma posição no nosso plano, tá bom? Então, 1 e 5 possuem a mesma medida, 2 e 6 possuem a mesma medida, 3 e 7 possuem a mesma medida, 4 e 8 possuem a mesma medida. E através do tópico passado, o que a gente pode saber aqui desses ângulos, por exemplo, 1 e 3, eles são o quê? OPV, opostos pelo vértice. Então, 1 e 3 também possuem a mesma medida. 2 e 4 também possuem a mesma medida. 6 e 8 também possuem a mesma medida. 5 e 7 também possuem a mesma medida. Então, ó, o ângulo azul ele tem a mesma medida que o ângulo azul de baixo e que o ângulo roxo de cima e de baixo aqui. O ângulo verde tem a mesma medida que os ângulos laranja. E o ângulo roxo tem a mesma medida que o azul e o laranja tem a mesma medida que o verde e vice-versa, tá bom? São isso os tópicos para essa primeira quinzena de julho, tá bom? Qualquer dúvida, o plantão é de terça, das 2 às 4. Vocês vão poder, eu peço que vocês possam comentar a dúvida de vocês aqui no vídeo, tá? Porque o blog tá um pouco difícil, tanto para vocês quanto para a gente, porque às vezes vocês comentam no lugar errado, a gente não encontra, vai encontrar só na outra semana. Então podem comentar aqui no vídeo, que eu respondo o comentário de vocês, tirando as dúvidas. Se não for possível, vocês me chamam no WhatsApp no nosso tempo de plantão, tá bom? E é isso aí, pessoal. Bons estudos e até mais.